Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade às nossas aulas. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre esporte, né? A gente terminou lá falando um pouquinho sobre a alimentação saudável, falamos sobre os sistemas, o respiratório e o circulatório. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futsal, né? O futsal é muito conhecido para nós aqui, é muito praticado também na nossa região, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre a história, onde foi que ele surgiu. O futsal ele também é chamado de futebol de salão, algumas pessoas chamam de futebol de salão, porque é muito parecido, né, com o futebol de campo. Lógico que tem a diferença, muitas diferenças, mas é muito parecido, as regras são parecidas. Muita coisa muda porque é numa quadra, né? Outra coisa, a quantidade de atletas também diminui, tá certo? A gente vai ver aqui algumas diferenças. É um esporte coletivo, semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e pelas dimensões do espaço de jogo. No Brasil, o futsal tem tido grande representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado no país por homens e mulheres. Porque realmente o futebol fica em primeiro lugar, né? E depois a gente vem aí com o futsal. Como é muito parecido, né? É a paixão dos brasileiros, é o futebol. Então o futsal fica em segundo porque realmente é muito parecido. A origem dele, o futsal ele surgiu nos anos 30 lá no Paraguai. O responsável foi o professor de educação física, Juan Carlos Seriani, né, da Associação Cristã de Moços. Juan, pode ser chamado Juan, pessoal, ou João, tá bom? Carlos Seriani, ele foi o criador do futsal. Essa fotozinha que tem aí é dele, né? No início era chamado de indoor futebol, que na tradução literal significa futebol no interior. Algumas literaturas, pessoal, dizem que o futsal ele tem origem no Brasil. Realmente vocês vão ver, nós vamos ver aqui, que foi muito pertinho, tá bom? Aqui a gente vê que foi nos anos 30, né? Aí vamos ver aqui no Brasil. Logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935. Vocês estão vendo como foi pertinho? Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início, poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, isso antes. 14 no total. Mais tarde, e com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10, né? Que fica de 5 de cada lado. Também devemos ressaltar o peso da bola, que no princípio era mais leve. Com chutes, por exemplo, era muito fácil ela sair da quadra. Portanto, mediante observações, o seu peso foi sendo aumentado. Como numa quadra, né, pessoal? É o espaço limitado, um espaço menor do que de um campo, óbvio, né? Então, a bola, ela leve, ela rapidamente ela saía, porque ela quica muito. Então, eles mudaram, né? Botaram mais peso na bola, que foi o ideal, né, para o futsal. Atualmente a bola de futsal é mais pesada do que a de futebol de campo, exatamente pela questão de ser numa quadra e o campo ser bem maior, né? Sua circunferência está entre 62 e 64 centímetros e um peso que varia de 400 a 440 gramas. Isso, pessoal, também são bolas oficiais. Às vezes a gente compra uma bola, né, por aqui, na nossa cidade, por exemplo. Às vezes a bola, ela não tem esse peso, tá bom? Após a consolidação das regras desse esporte em fins dos anos 50, ele dimensionou-se rapidamente por todo o país.
Em 1954 foi fundada a primeira federação desse esporte no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Atualmente ela chama-se Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Só que é quando todos os esportes acontecem isso, né? Quando começa a ser praticado e eles fazem essa fundação, né? Sobre o esporte, no caso aqui a gente está falando do futsal. Nos anos seguintes, outros estados do Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Aí só na década de 50 que foram fundadas as federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Sergipe e o Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com federação e equipe de futsal. Então, realmente, o futsal ele veio para ficar, né, aqui no Brasil. Em 1971 foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, que é a FIFUSA, que a gente conhece. Na ocasião estavam presentes representantes do Brasil, da Argentina, do Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo afiliada à FIFA, né? Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, com sede na cidade de Assunção, lá no Paraguai. Atualmente existem diversos campeonatos de futsal no Brasil e no mundo. Merecem destaque a Copa Mundial de Futsal da FIFA e o Campeonato Mundial de Futebol de Salão da AMF. O Brasil ele possui uma das seleções mais fortes, né, de futsal e já foi campeão algumas vezes. Na Europa destacam-se as seleções da Itália, da Espanha e da Rússia. Embora seja relativamente novo, o futsal é considerado um dos esportes com maior crescimento no mundo, ou seja, né, muita gente pratica no mundo inteiro. Aí nós vamos ver agora, a gente falou um pouquinho da história, só lembrando que a gente encontra, pessoal, se vocês pesquisarem, a gente encontra algumas coisas falando que quem criou o futsal foi o Brasil, tá bom? Aí existe, né, essas situações, mas realmente foi pelo Juan Carlos Seriani, né, que foi criado, e depois, em 1930, né, e depois chegou aqui no Brasil em 1935, ou seja, foi muito perto realmente, né, quando chegou aqui, e os brasileiros dominaram logo, né, mas tá aí tem essa controvérsia, né, de ter sido aqui no Brasil ou não. Mas vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos, né? Os objetivos. Todo esporte tem um objetivo. Qual é o objetivo do futsal, né? O objetivo é que nem o futebol, é fazer gol, é fazer com que a bola entre dentro da trave, não é isso? Então, a bola que entrar mais lá vai vencer a partida. Aí o tempo também é diferente do futebol, né? O tempo total do jogo são 40 minutos, isso dividido em 2 tempos. 20 minutos no primeiro tempo, né? Aí eles dão um intervalozinho de 10 minutos para eles descansarem, tomarem uma água, ir ao banheiro e depois inicia de novo, com um tempo de mais 20 minutos. O futsal reúne diversos movimentos de chutes, tem os passes das bolas, os dribles, os cabeceios, muito parecido com o futebol. Além dos jogadores presentes na quadra, também tem os jogadores que são reserva. Cada equipe possui um treinador. Além disso, há 2 árbitros, o auxiliar e o principal. O cronometrista, né, que é a pessoa responsável por controlar o tempo. A gente vê muito isso aqui quando começa o interclasse da escola ou outros jogos que acontecem na escola. Sempre fica alguém na mesa
que vai preencher a súmula, que vai marcar o tempo, e os árbitros que estão lá pitando, olhando tudo, o que é falta, né? Analisando toda a situação do jogo. Aí há algumas regras, pessoal. São muitas, eu coloquei algumas. No futsal nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode fazer isso é quem? O goleiro, que usa uma luva para defender a marcação, tá bom? Então, colocou a mão na bola, é falta. Como o futebol de campo, se um jogador cometer falta, ele pode levar também o cartão amarelo ou vermelho, né? O amarelo é a advertência, ó. Levou um amarelo porque você fez isso, empurrou, fez alguma coisa. E o vermelho, né? Quando a situação já é mais crítica. 3 cartões amarelos equivale a um vermelho, né? Ou seja, se a pessoa ganhou 2 cartões amarelos, o próximo é um vermelho, ele já é expulso. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola, quando há desavença entre os jogadores e árbitros, há aquelas discussões que a gente vê que acontece muito, situações dessas, discutir, o jogador briga com o árbitro ou briga com outro e às vezes se empurra e às vezes até acontece de ter brigas dentro da quadra, né? Ou ainda quando há violência física ou verbal. O juiz que irá decidir a gravidade da falta e o cartão que será dado. Vale ressaltar que no futsal não há o conceito de impedimento, como no futebol de campo, né? Por sua vez, as cobranças de falta são semelhantes ao de futebol de campo. Escanteio, tiro de meta, arremesso lateral e de canto. As cobranças são realizadas em até 4 segundos e devem ser cobradas com o pé, né? O árbitro pegou lá o apito, apitou, então 4 segundos você tem que chutar. Não pode pegar, ser cobrada com a mão, tá? Os jogadores. O time, né? São 2 times de 5 jogadores cada. 5 de um lado, 5 de outro. Vale notar que desses 5, cada equipe possui um goleiro, que é responsável para defender as entradas de bola. Além do goleiro, os jogadores chamados de fixos são responsáveis pela defesa. Esse equivale ao zagueiro do futebol de campo, né, que vai defender. Já o pivô, o atacante, que tem o objetivo de marcar os gols. Ele ataca e vai fazer o gol, né? No futsal, não há um limite para a substituição de jogadores e eles podem ocorrer em qualquer momento de jogo, né? Pediu para trocar, destroca. Aí aqui nós temos a quadra, uma imagem da quadra, bem bonita essa, por sinal, né? Futsal é praticado numa quadra retangular, ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento por 15 a 22 de largura, variando de acordo com a categoria. Note que as quadras podem ser cobertas ou podem ser descobertas. Aí, pessoal, eu vou finalizar aqui, né, com essa frase: seja grato por tudo, mas sempre procura evoluir cada dia mais, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando evoluir, né? E ser grato pelo aquilo que a gente tem. Essa videoaula, gente, foi bem simples, só falando um pouquinho da história do futsal, falando dos jogadores, de algumas faltas, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagens, coloquem nos comentários, vou postar aqui no canal da escola, no YouTube, também vai ficar no Google Sala de Aula, vou colocar também essa videoaula lá no grupo de WhatsApp de vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, podem olhar a aula quantas vezes vocês quiserem, podem me mandar mensagens, tá certo? Então, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.